De economia, porque olha, mais uma empresa em crise financeira. O Habib's entrou com um pedido de recuperação judicial, apresentando dívidas de 265 milhões de reais. Os advogados, inclusive, explicam que a empresa enfrentou várias dificuldades econômicas nos últimos anos. A gente está aqui com o nosso analista de economia, o Vitor Irajá. Bom dia para você, Vitor. Bom dia, Jairo, você e todos que acompanham a gente aqui no Novo Dia. Vitor, como é que o Habib's, porque pelo menos a gente tem que, a gente sabe, é uma empresa muito grande, né? Está distribuída no país inteiro. Como é que chegou a essa situação de uma dívida tão grande? Era mais uma empresa, né? A gente tem que até tomar cuidado para não se confundir no meio dessa série de notícias de reestruturação em andamento. E a gente tem, no caso do Habib's, uma crise específica de modelo de negócios, além de um acúmulo, né, de fatores, como você mencionava, que a própria empresa elenca nesse pedido, nessas justificativas, para ingressar com um processo de reestruturação judicial. Vamos lá, o Grupo Gênios, que é a holding que controla a marca, reúne 174 empresas nesse processo. E por que isso é importante? Lá em 2018, o Habib's tinha anunciado, inclusive, um plano para chegar a 2022 com 1.213 lojas. No mesmo ano, colocou 12 milhões de reais na reforma de 6 churrascarias da rede Tendal, naquele Tendal Grill, e também fechou uma parceria de vendas com o iFood. Aí, depois disso, veio a pandemia, só que a pandemia ela não foi um motivo para o grupo desacelerar. O grupo continuou acelerando e criou marcas que, inclusive, só existiam dentro do iFood, caso da Mita, por exemplo, que é de venda de marmitas, e também da Cabulosa, que é uma pizzaria vinculada também ao Habib's. Em 2023, inclusive, a empresa lançou alguns modelos de franquia que eram mais baratos, né? Todos abaixo ali do patamar de R$1 milhão para ocupar a praça de alimentação de shoppings, né? De centros de vendas, e o plano, de fato, era dobrar a presença nesses centros comerciais, isso num período de um ano, e envolvia uma projeção de faturamento de quase 3 bilhões de reais. Só que, ao mesmo tempo, a empresa adotou uma estratégia do que se chama no mercado de verticalização, que é quando, na verdade, você unifica toda a sua linha de produção. Então, montou fábrica de laticínio, montou cozinha industrial naqueles modelos chamados de dark kitchen, né? Que você tem ali a sua produção, né? Não tem fachada, né? Um bando de restaurantes, inclusive, adotam esse modelo, principalmente os de delivery. Também investiu em central de atendimento própria, em fornecedores próprios, comprou até fazenda, Jairo, para fazer seus próprios, produzir seus próprios insumos. Realmente era um plano de expansão, de verticalização muito significativo, só que isso foi feito com dinheiro emprestado, com crédito por parte dos bancos. E aí a gente lembra, na pandemia a gente teve lá o juro baixinho, 2% ao ano, e a receita ela não voltou no ritmo esperado. E aí o Habib's já tinha pedido para a Justiça, inclusive 2 vezes, para que houvesse a liberação das chamadas travas bancárias. O que é isso? Trava bancária é o seguinte, é um mecanismo em que o banco fica com o dinheiro das vendas antes dele chegar ao caixa. Ou seja, você compra uma esfirra no Habib's, só que esse dinheiro não chega diretamente para o Habib's, vai para o banco, né, como uma garantia exatamente desses empréstimos tomados anteriormente. E aí o que acontece é que o Habib's continua vendendo, mas esse dinheiro, portanto, não chega ao caixa da fluxo empresa. De caixa da empresa, né? Não entra e vai pagar exatamente essa dívida, e essa dívida aqui já tem uma correção pela taxa de juro mais elevada. Então, rolar essa dívida, né, custa muito caro nesse cenário, com juro muito significativo e com base num modelo de negócio que é construído exatamente sobre um preço mais baixo, com muito volume. E aí tem um outro problema, porque do outro lado do balcão a gente tem acompanhado aqueles dados da CNC que mostram que 82% da população está endividada, e a gente tem, inclusive, uma mudança, o próprio Habib's argumenta isso, do hábito de consumo da população. Porque houve um incremento, sim, do ponto de vista de delivery, mas o ticket médio é mais alto, e exatamente por causa das mudanças todas, em função das restrições adotadas durante a pandemia, a própria empresa elenca isso, a gente teve aquele impacto, evidentemente, nas lojas de rua, esvaziando os centros urbanos, e a posteriori, o home office, né? Porque as pessoas deixaram de andar pelas ruas na hora do almoço e comprar uma esfirra, um quibe. Ou seja, a gente acompanha exatamente esse movimento e impactando esse cenário de endividamento, principalmente aquele público-alvo da empresa, que são as classes C e D, com esse contingente, né, cujo endividamento já bate 3/4 da população. Esse conjunto de fatores é o que explica exatamente esse ingresso de um pedido de recuperação judicial do Habib's. E é muito curioso a gente observar, né? Crédito caro que impacta a empresa e o consumidor dessa própria empresa. Aí é um caminho difícil a ser percorrido, né? E vai ter que reorganizar agora as contas.
É isso, pelo menos essa tentativa tem 60 dias para negociar com seus credores essa dívida de 265 milhões de reais. É muito dinheiro. Bem, Vitor Irajá trazendo todas as informações aqui pra gente sobre a recuperação do Habib's. Você gosta de Harry Potter ou não? Adoro Harry Potter. Já leu os livros e os filmes? Li todos os livros, assisti aos filmes desde pequenininho. Né? Sério mesmo? Então fica aqui que você vai descobrir uma coisa boa, tá? A gente vai mudar de assunto. Valeu, Vitor. Muito obrigado.